boa tarde. Entrando no ar, acho que estou sem fone. Alô? Ok? Olá, boa tarde. A gente entrou no ar sem o nosso microfone, mas a boa tarde está aqui, no ar. Entrando no ar, TV Diagnóstico. Comigo hoje aqui para falar sobre aquelas noites mal dormidas que no dia seguinte traz uma irritação, cansaço. Doutora Renata Stefanini. Doutora Renata é formada na Faculdade de Medicina aqui de Petrópolis. Ela é especialista em polissonografia do sono, não é, doutora? Deixa eu ler o currículo dela pausadamente para vocês conhecerem. É formada, especialista em neurologia, ela tem cursos de polissonografia no Rio de Janeiro, no Instituto de Polissonografia do Rio de Janeiro, tem a mesma especialidade pelo Instituto de São Paulo de Polissonografia, é a Unifesp, e ela é médica responsável desde 2002 pelo setor de neurologia e eletroencefalografia do SMH. Obrigada por receber o nosso convite, doutora. Muito prazer em recebê-la aqui no nosso programa. Boa tarde, eu que agradeço a você a oportunidade de estar aqui. Que bom, doutora. Então, vamos saber de que maneira a gente pode melhorar essa qualidade do sono. Qual é a função do sono, doutora Renata? Isso é muito discutível, mas o que se tem, cada vez você descobre mais em medicina. E o que se tem atualmente é que o sono, você vai consolidar as informações que você recebeu durante o dia. Por outro lado, você vai ter a liberação de alguns hormônios, a diminuição de outros hormônios que vai fazer com que você tenha homeostase, quer dizer, todo o funcionamento de órgãos e de função durante o dia. Então, é preciso que você tenha uma boa noite de sono para que você tenha um bom dia. E isso realmente, né, acontece. A gente percebe que uma noite mal dormida, o dia seguinte não é mais o mesmo. E a gente anda dormindo menos, colocando o relógio para despertar mais cedo e dormindo mais tarde? Exatamente. Quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente tem recurso, quanto mais tem esse aparelhinho chamado computador, mais a gente perde horas de sono. E o dia cada vez parece, e realmente, segundo a astrofísica, os dias estão ficando menores. E cada vez a gente dorme menos. Existe um trabalho grande que foi feito em São Paulo e que a população está dormindo realmente menos. Está em torno de 6 horas e meia. E isso não é bom, isso é maléfico para todo o funcionamento do nosso corpo. E às vezes as pessoas até acham bacana dizer que eu durmo pouco e estou bem. Quantas horas realmente são suficientes para uma noite de recuperação, uma noite de sono? Isso é muito variável, porque nós temos o dormidor curto, o dormidor normal e o dormidor longo. O dormidor curto é aquele que com 4 horas está refeito, ele dormiu, ficou bem, acorda inteiro sem problema nenhum. O longo precisa acima de 9 horas. Só aquelas pessoas que dormem 9, 10, 11 horas e você não entende como é que consegue dormir tanto, na verdade ela precisa daquelas horas. E o normal, que fica em torno de 7, 6 e meia até 8 horas. Então isso é muito relativo. Eu posso precisar de menos horas e você muito mais para você ficar refeita. Como é que você sabe que tipo de dormidor você é? Eu ia fazer essa pergunta para a doutora. Quando você acorda sozinha e bem. Você acordou sem despertador, acordou inteira e não disse assim, nossa, estou tão cansada, não. Ai, que bom, dormi bem, você sonhou, você teve todas as etapas do sono, aí você vai saber que você precisa, e normalmente as pessoas, os adultos já sabem, olha, eu preciso dormir 10 horas, senão não sou ninguém. Não, eu com 5 horas, 6 horas estou ótimo. Essas etapas do sono que a doutora até comentou, quais são essas etapas? Nós temos, segundo a classificação internacional da Academia Americana de Distúrbios do Sono, nós temos o estágio 1, que é o superficial, o 2, intermediário, o sono profundo e o sono REM, que é uma sigla REM, Rapid Eye Movement em inglês. São os movimentos rápidos dos olhos. É aquele que quando você percebe no bebezinho.
Sim, Você sim. já viu o bebezinho Sim. que fica, quando dorme, os olhos giram? E até nos animais, cachorro, no gato. Sim, sim. Não é? O que acontece? No adulto é mais difícil, porque quando o seu companheiro ou o seu filho chega a sono REM, você já está dormindo, você não viu. Certo. Nós também temos. Então, o ideal é que você tenha, no mínimo, 3 ciclos de sono. O que é isso? Estágio 1, 2, 3 e o REM. Então, o que acontece? Se você é interrompido no segundo ciclo, porque você acordou, porque você o relógio despertou e você é interrompido. Então, você fica com a carência do sono. Você fica com restrição. Não, absolutamente não é normal. E não é pelo número de horas. Esse ciclo, dentro de 4 horas, a pessoa pode ter ele completo. A pessoa... Até pode você ficar refeita. Entendi. Entendeu? Cada ciclo desse, normalmente, é em torno de 90 minutos. Você pode ter um pouco menos, um pouco mais. Que legal, que bacana. Isso é importante para a gente ir aprendendo. Agora, quais são as consequências a longo prazo de quem dorme pouco? O que isso traz em prejuízo para a saúde das pessoas? Que é o que mais tem acontecido, né? Você imagina dormir mal cronicamente. Você dorme mal, vai acordar bem no dia seguinte? Não. Então você vai ter prejuízo da memória, você vai ter sonolência diurna excessiva, você vai ter um aumento de depressão, você dormir mal, você vai ter diminuição da capacidade de trabalho e de estudo, certo. Você vai ter diminuição da libido, que é o desejo sexual, você vai ter diminuição, você vai ter aumento de acidentes, tanto no trabalho como acidentes automobilísticos, principalmente aqueles monoveiculares, que é isso? Você está dirigindo e você dormiu por causa da sonolência, das noites mal dormidas, e você bate com o carro. Então, as consequências são inúmeras, mau humor, instabilidade emocional. E dorme mesmo, né, doutora? Porque é involuntário, claro, né, o sono. Claro que dorme, é incontrolável. É incontrolável. A pessoa realmente não... Isso é uma coisa que a gente percebe. Aí fala, toma um café, adianta? Adianta momentaneamente. E persiste. E daqui a pouco ele vai dormir novamente. Que as noites têm sido ruins. Então, você vê, por exemplo, falando em depressão, um paciente com depressão, ele tem 15 vezes mais insônia. E hoje já se confunde a insônia com a depressão. Que um paciente que tem depressão, ele tem 15 vezes mais insônia do que o paciente que não tem depressão. E não tem uma história. E o paciente que tem insônia, ele tem 3 vezes mais depressão. Então, uma carreta... Ele tem 2 vezes mais são 200%, de hipertensão arterial. 3 vezes mais de depressão, infarto e arritmia cardíaca. 4 vezes mais de número de AVCs, acidente vascular cerebral. Aumenta a chance do diabetes. Ou seja, a imunidade da pessoa é elevada... Isso, a imunidade, que acontece? Os linfócitos, eles ficam alertas o tempo todo e diminui a imunidade. Acaba o próprio linfócito atacando o corpo. Aí vem as doenças autoimunes. Então, dormir mal não serve para nada. Serve só para engordar e ter todas as outras consequências. É a minha próxima pergunta. Dormir mal engorda? Porque engorda. Então. Porque nós temos a leptina e a outro hormônio, a grelina, que são hormônios da saciedade e da fome. O que acontece? A leptina, ela no apneico, o paciente tem apneia, a gente já vai falar o que é uma apneia, né? É você respirar, parar e voltar a respirar. Esse período que você ficou sem respirar chama-se apneia. Então, o paciente que tem apneia grave, ele tem a síndrome da resistência à leptina. Ele tem a leptina, mas ela não funciona. Então, aumenta a fome dele. Que durante a noite, vários hormônios são secretados. Tanto começando pelo indutor do sono, que é a melatonina, que te induz ao sono. E quando você não diminui a luz fica muito forte. Durante a noite, você fica no computador, o que acontece? Você retarda no seu corpo a secreção da melatonina. Então, você retarda a hora que o seu sono natural vai chegar.
A hora que o corpo está pedindo realmente. O corpo está pedindo. Então, a melatonina, em torno de 22, 23 horas, ela é secretada. Nós temos o FSH, LH, o hormônio da tireoide, o cortisol, que você precisa ter uma noite boa, porque o cortisol tem que abaixar durante a noite. Se ele não abaixar, o que acontece? Você fica com ele aumentado, aumenta o risco do infarto de manhã. Então, esse é um aumento do risco do infarto da manhã, do AVC isquêmico. Se você não dormir bem, aumenta esse risco bastante, em 4 vezes. Nossa. Então, o sono tem que ser mais próximo do normal possível. E a gente ouvia muito falar isso, né? O sono é reparador. Aí, hoje em dia, as pessoas já usam uma outra. Não, quem dorme muito perde tempo. Quer dizer, aí o sono é realmente reparador, né, doutora? Essa aí é a cultura. Para a gente aprender um pouquinho assim, para o bebê, vamos falar das etapas. O sono do bebê, da criança, do adolescente e da pessoa de mais idade. Como é que é essa diferença? O bebezinho chega a dormir 20 horas, 21 horas. Não é? E ainda bem, né? O bebezinho dorme. O adolescente, a criança dorme menos, tanto que em torno dos 3, 4 anos ela já não quer dormir à tarde. Já começa a reduzir o número de horas. O adolescente, ele tem uma inversão. O adolescente prefere, naturalmente, ele dorme mais tarde e acorda mais tarde. E o que acontece? Aqui no Brasil, as escolas para adolescentes, elas começam de manhã. E a da criança pequena à tarde. Deveria ser o inverso. Para que o adolescente pudesse dormir mais a parte da manhã, que ele aproveita melhor o sono. Que interessante. Né? Então, o que você vê? Durante a aula do adolescente, de manhã, eles dormem. E eles dizem, eu durmo. Dormem mesmo. Eles dizem, dormem, aí diminui. Teve um trabalho, um dos trabalhos nos Estados Unidos, em que eles fizeram, deixaram o adolescente dormir mais 1 hora. Diminuiu o absenteísmo, os pacientes, os estudantes diminuíram as faltas dele, aumentaram em 1 ponto as notas, diminuíram as brigas entre os adolescentes. Irritabilidade, Exatamente. E renderam muito melhor, ficaram com mais humor, sorrindo mais. Então você vê que isso tudo deveria ser estudado, levado a sério, com muito carinho. E o adulto? Adulto dorme normalmente, em torno, que a gente diria, entre 6 a 8 horas, deveria dormir, né? E o paciente idoso, o que acontece? O idoso dorme muito pouco. Na verdade, já fizeram vários estudos em que o paciente idoso, na verdade, ele dorme em torno de 20 minutos a 1 hora a menos somente. Acontece o seguinte, o paciente idoso, ele dorme o dia inteiro. Ele vai dizer que não, mas ele dorme sentado. Ele tem menos atividade física, porque ele tem uma restrição física, certo, não é? Ou ele tem um problema, ele tem dor, ele não pode andar, ele não pode caminhar. Ele tem alguma restrição, então ele senta e dorme. Ele dorme na parte da manhã, ele dorme na parte da tarde. E diz que não. Então, gente, comigo hoje aqui, conversando sobre o sono, distúrbios e as dificuldades, né, das pessoas em dormir, no caso de dormir poucas horas de sono. E no próximo bloco a gente vai trazer as pessoas que trocam o dia pela noite em questão de trabalho ou por alguma outra necessidade. A gente vai ver se isso realmente traz algum prejuízo ou se pode ser uma vida normal para quem tem esse tipo de necessidade. Não sai daí que a gente volta já com a doutora Renata Stefanini. Oferecimento Vasque Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Instituto Rio, Centro de Reabilitação e Implantes Orais, com atendimento multidisciplinar. Antigamente eu tinha vergonha de abrir a boca até para sorrir. Entretanto, com o implante não só esse problema se resolveu, mas também o da minha saúde digestiva. Hoje eu me sinto uma pessoa tranquila e feliz. Instituto Rio, telefone 2231-0461. Instituto Rio. Aqui quem vem faz.
Seja bem-vindo ao Centro de Tecnologia de Imagem Ultrascan. A Ultrascan é um centro especializado em diagnóstico por imagem de alta resolução. Atendemos a diversos convênios, inclusive a Unimed. Agende seu exame através da central de atendimento 24 2245 6070 ou 2006 0330. Ou acesse nosso site www.ultrascanimagem.com.br. Vasques Corretora de Seguros. Muito mais que seguro. Uma questão de confiança. Há 18 anos servindo você com as melhores seguradoras do Brasil. E com os melhores preços e benefícios incomparáveis. É impossível alguém vender mais barato. Você mesmo pode contratar online em nosso site o seguro do seu automóvel. Seu seguro viagem para diversos destinos do mundo. Acidentes pessoais, residencial, notebook ou tablet sem sair de casa. Visite agora nosso site www.vasqueseguros.com.br. Rua Irmãos D'Angelo 84, ao lado do Laboratório Sérgio Franco. Telefone 2243-7515. Vasques Corretora de Seguros. Para mim e para minha família, a escolha é o plano de saúde SMH. Por isso eu não saio de casa e não viajo sem a minha carteirinha. Você pediu e o plano de saúde SMH atendeu. Agora está mais perto e com 15% de desconto durante 6 meses. Vá até o novo endereço e escolha o melhor plano para você e sua família. Um dia precisei ser socorrida às pressas no hospital e fui atendida por ótimos médicos, fiz todos os exames e pude voltar à minha rotina normalmente. Rua Irmãos D'Angelo 59 Centro. Telefone 24 2237 2321. Voltamos com a doutora Renata Stefanini. Na pauta hoje, o sono. Doutora, quem troca o dia pela noite? Como é que funciona isso no organismo da pessoa? Traz algum prejuízo? É a mesma coisa que dormir à noite e acordar nas funções normais? Existem as pessoas, a maioria das pessoas, elas são matutinas. O que é isso? Elas funcionam melhor durante o dia e preferem dormir à noite. Mas existem os vespertinos, que são aquelas pessoas que preferencialmente gostam de trabalhar durante a noite e gostam de dormir durante o dia. Só que isso aí não é levado em conta, não é selecionado. Então as pessoas muitas vezes são obrigadas a ir trabalhar, porque só tem a vaga à noite, ela vai trabalhar à noite, ou porque ela precisa fazer uma outra atividade de dia, vai trabalhar à noite. Isso é muito prejudicial. Essa avaliação não é feita, né? Não. A pessoa chega e é candidata para uma vaga de um trabalho à noite, deveria, certo? Eu acho que sim. Não é? Porque tem pessoas que se ajustam perfeitamente, trabalham durante a noite, ficam bem durante a noite e gostam de dormir, passam bem durante o dia, sem mau humor, sem estresse, sem nada, gostam de à noite. Eu tenho uma filha que é assim, ela prefere a noite do que o dia, os outros dois trabalham, é ao contrário, mas não é a regra é ser matutino. Então você imagina você ter restrição de sono crônico por causa do trabalho. Você aumenta o número de acidentes de trabalho, vem a irritabilidade. Entra em todo aquele quadro que todas já as foi complicações. descrito. E a longo prazo, depressão, porque ele dormiu mal, ele não dormiu, ele teve que ficar acordado. E vem a depressão, vem os distúrbios de comportamento, vem a irritabilidade, hipertensão. E tem alguma dica para quem tem que se submeter a essa troca? Tem alguma dica que a pessoa pode, deixa eu criar uma regra para eu ficar melhor, né, de saúde, para não ter esses problemas? Não, a longo prazo não, a não ser que, se eu estou entendendo a pergunta, o que a pessoa precisa fazer para ficar da melhor maneira possível? Se adaptar melhor a isso. Tentar dormir bem quando ela chega do trabalho. Diminuir o barulho, o calor, um ambiente adequado para ela dormir, uma cama que ela goste, que esteja boa, com a coberta, porque se você imagina uma mulher que trabalhou, ou um homem que trabalhou a noite inteira, chega em casa, tem barulho de criança, tem barulho da oficina do lado, da serralheria em frente, ele não consegue dormir, não é? Tá calor, ele
Então tá claro que o ambiente... O ambiente, claro, porque ele não tem como escurecer o ambiente, imagina. Ele vai estar sempre então a gente percebe assim que o ambiente ele ajuda bastante na hora do... Bastante. Você, por exemplo, aconteceu no nosso setor de polissonografia, o paciente entra à noite e sai de manhã. Então ele faz o exame durante o transcorrer da noite. E teve um paciente que ele passou a noite e disse que ele faz uma avaliação, que nós fazemos um questionário antes e depois do sono. E foi feito um questionário e o paciente disse assim, dormi melhor do que em casa. A esposa dele quase teve um ataque. Sabe por quê? Porque ele em casa dorme com o cachorro. Ah, meu Deus. E ali ele dormiu muito bem, disse que dorme melhor do que em casa. Então você vê... Ou seja, o ambiente para ele era essencial. Nem percebido isso, mas... Exatamente, ele percebeu. Nessa maneira foi. Então, doutora, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os distúrbios e os transtornos do sono. A gente já ouviu falar, eu já ouvi falar, Eli, a respeito sobre síndrome das pernas inquietas. Mais ou menos, como é que é essa descrição, como é que é isso? É muito bom você tocar nesse assunto, é muito bom, porque tem muita gente que ainda não entendeu, não conhece, então é um assunto ótimo para ser tratado. A síndrome das pernas inquietas é uma síndrome em que o paciente tem uma urgência de mexer as pernas, ele tem que mexer a perna, ele descreve como uma pinicação, como uma dormência, como uma dor, como espetada, como fastio, dependendo da região do paciente. Então, ele se incomoda com a perna. Uma agonia, né? Uma agonia, tá? E começa ao entardecer e piora durante a noite. E melhora durante o dia. A síndrome das pernas inquietas, ela provoca também o movimento das pernas durante o sono, tá? Então, existe a movimentação intensa no leito, que necessariamente na perna inquieta. E a síndrome da perna inquieta. Isso é muito interessante porque ela pode ser provocada por medicamentos. Ah, entendi. Entendeu? O uso de alguns antidepressivos provoca a síndrome da perna inquieta. E a retirada desse medicamento interrompe a perna inquieta. Seria um efeito colateral. Um efeito colateral. De alguma medicação. Existem medicamentos, várias classes de medicamento para melhorar. Existem exercícios que você pode estimular o paciente a fazer em torno das 18 horas, fazer ele andar de bicicleta, que melhora. Anemia ferropriva, que a carência de ferro provoca perna inquieta. A gravidez provoca perna inquieta. A insuficiência renal provoca a síndrome das pernas inquietas. A criança que está anêmica, está com carência de ferro, é uma criança que não para de mexer a perna, durante a noite não dorme bem, a perna dela não para, e você está achando que é uma porção de outras coisas. Que é uma irritação normal. Exatamente, não é. A criança tem também perna inquieta. E tem várias classes de medicamentos para isso. Que bom, gente, tem tratamento. Tem tratamento. Tem um desconforto à noite com as pernas. E eu vou ser sincera, eu já tive. Foi muito ruim. E assim, eu trouxe até o assunto porque a gente não sabe o que fazer com as pernas. Exatamente. E o que acontece? Chega a tirar o paciente da cama. Exatamente. Não é? Exatamente. Acomete mais as mulheres. Exatamente. E ela chega a tirar, o paciente tem que levantar, andar, caminhar, para poder depois se cansar e deitar e dormir. É extremamente desagradável. Né? E interessante. E a apneia, no caso? A apneia do sono, a doutora já falou um pouquinho, mas vamos falar mais um pouquinho sobre ela. O que ela tem a ver com ronco? Tem a ver com ronco ou não? Sim. A apneia do sono, a apneia é você respirar novamente, parar e voltar a respirar. O apneico grave normalmente é acompanhado de ronco. Você pode ter apneia sem roncos, não a grave. A grave normalmente você tem roncos. E você pode ter roncos, que a gente chama de primários, sem apneia. Seria o primeiro degrau da anormalidade. Então você é normal, você sobe o primeiro degrau, ronco primário, apneia leve, moderada e grave.
Então, você tem graduações das apneias. E as apneias é como a gente falou, você não precisa ter apneia, não deve ter apneia, não deve ficar com apneia. Tem que ser tratada a apneia. Tem que ser tratada por causa de todas as complicações. Então, você tem o AVC, hipertensão arterial, arritmia cardíaca. Nós temos exemplos aqui de médicos que tinham 7.000 arritmias por dia. Ele corrigiu a apneia com o aparelho, com o CPAP, ele não tem mais arritmia. Então, tem médicas usando, tem pessoas que diminuem o número de medicamentos. Por quê? Importante é saber, tem tratamento, né? Quando você para de respirar, cai a oxigenação. A oxigenação cai no cérebro, no coração, no pulmão, no rim, na pele, em todos os órgãos. Você precisa isso? Não. É completamente desnecessário. E o que acontece? Existem trabalhos mostrando que é mais deletério a apneia do sono, quer dizer, prejudica mais a apneia do sono com aquele respira, sobe e desce, do que você colocar uma pessoa numa câmara com baixa oxigenação. Então, respirar, subir e descer é pior. Então, não há necessidade de ter apneia, você não precisa ter apneia, você pode corrigir. Você faz o exame de polissonografia, se for necessário, faz o outro, se houver necessidade de correção, e aí nós temos desde o aparelho intraoral que você coloca, quando é apneia leve, normalmente, um aparelho na boca que você coloca, bota de noite e tira de manhã. Você tem o CPAP, que é um aparelho que injeta ar sob pressão. Então, você não faz na hora da apneia, ele detecta isso, você continua respirando sem parar. E você tem as cirurgias. Dormir, na hora de dormir, você coloca esse aparelho? Você coloca uma máscara acoplada com uma traqueia num aparelhinho chamado CPAP, que é uma... Esse é o tratamento. Esse é o tratamento da apneia. Em casa? Em casa. Em casa. Uhum. Então, as pessoas, as esposas e os maridos adoram esse aparelho. Todos têm uma noite tranquila. Porque entre o barulho do ronco e o barulho do aparelho, você prefere o aparelho. E o que acontece? O ronco, a longo prazo, ele funciona como se fosse uma britadeira, aquela fricção, aquele vibração que acontece na garganta, ela tem aqui ao lado, passam as carótidas, que são as artérias que levam sangue para o cérebro. Então, a longo prazo, a apneia grave, ela provoca aumento da espessura das carótidas. E isso é aterosclerose. Certo. É o envelhecimento. Então, você não pode ficar com ronco. O ronco faz mal. Ah, mas meu pai roncava, meu avô roncava, eu também ronco. E acha graça. Está errado. Quanto mais cedo você corrigir o ronco da criança, melhor. Isso não é genético? Seria, assim, hereditário, genético, pela conformação craniana, que te facilita. Existem os índices que a gente vê, abre a garganta do paciente, e nós vamos ter, acho que mais tarde, um otorrino que pode dizer melhor ainda para vocês. E você já vê que aquele paciente ali vai roncar. Ele já nasceu para roncar e tem tratamento, tem solução para isso. Ai, gente, é tão pouquinho o nosso tempo aqui. Doutora Renata, eu ainda tinha algumas perguntas para fazer para ela, mas, né, eu vou deixar um convite para voltar, porque a gente ficou realmente devendo algumas, né, perguntas aqui. A gente ia falar sobre as pessoas que falam à noite, enfim, ia ter mais coisa para a gente comentar aqui, mas o nosso tempo, infelizmente, chegou no finalzinho. E ela vai deixar para a gente uma dica, por favor, para o nosso telespectador que assistiu, dica para dormir bem, ou dica para procurar um especialista, que se puder falar, por favor, fica à vontade. Muito obrigada pelo convite e fica a recomendação. Se seu marido, sua esposa estão roncando, procure um especialista, um neurologista, um otorrino, um cardiologista, o seu médico. E pede para encaminhar, ver o que vai fazer. A polissonografia é um exame que esclarece e indica qual é a solução que tem que ser tomada, mas não é brincadeira e as consequências são desagradáveis.
Estou à sua disposição quando você precisar. Muito obrigada, Muito doutora. prazer O convite ter já vindo fica aqui. aqui. Obrigada. Gostei muito. Obrigada. Muito obrigada. No próximo bloco, nós vamos falar com a otorrinolaringologista, doutora Mary Laura, e a gente vai falar sobre a saúde auditiva. Não sai daí não, que a gente volta já.